noite, mulheres. Hoje é ser um tempo só nosso. Você pode se sentar e ficar à vontade. Você está na casa do seu pai. Eu vinha no carro e meus filhos vieram comigo. E a Alice olhou para mim e fez: mamãe, para onde a gente vai? Eu disse: a gente vai para a igreja. Ela: a casa do Senhor? Eu: sim, a casa do Senhor. Mas você sabe, Alice, que o Senhor é o nosso papai? Ela: o papai, juntas? Eu: não, ele é o papai do céu. Ele é o papai do papai, ele é o papai da mamãe, ele é o papai de Alice, ele é o papai de Davi. E Davi falou: mãe, onde Deus dorme na casa dele? E eu disse: filho, Deus não dorme. E ele disse: ele não se cansa, mãe, ele não fica exausto sem dormir? E eu disse: não, filho, a Bíblia fala que Deus não se cansa e nem se fatiga. A palavra fala que o Senhor, que Ele é o Rei dos exércitos, Ele está sempre atento. Ainda que eu e você durma, Ele não dorme. Eu comecei a declarar a palavra para Davi e para Alice. E naquele momento, enquanto eles me faziam perguntas, na verdade era o Senhor me fazendo perguntas através deles. Será que eu e você entendemos que o nosso Deus não dorme? O nosso Deus nunca dorme e sempre está vendo tudo. E num piscar de olhos, Ele toma à frente sua vida. Eu lembro da minha avó cantando isso na sala de casa. E muitas vezes quando eu me levantava, ainda criança, durante a noite, e eu tinha aquele medo do escuro, eu lembrava: o meu Deus nunca dorme. Ele sempre está vendo tudo. E num piscar de olhos Ele vem e muda toda a minha vida e toma a frente. Aí eu voltava a dormir. Porque eu posso dormir se Deus está vendo tudo. Porque eu posso ter paz se Deus está vendo tudo. Senhor, você está vendo essa dor? Eu estou vendo tudo, filha. Senhor, você está vendo esse desafio? Eu estou vendo tudo. Senhor, você está vendo essa oração? Eu estou vendo tudo. Senhor, você está vendo o que disseram de mim? Eu estou vendo tudo. Senhor, você viu o que eu fiz de errado? Eu estou vendo tudo. Senhor, você está vendo o meu futuro? Eu estou vendo tudo. Senhor, você sabe meu passado? Filha, eu estou vendo tudo. Eu estou vendo tudo. Que alívio saber que o Senhor está vendo tudo. Ele não perde o controle. E a palavra ensina que aos seus amados o Senhor dá enquanto... Sabe por que o inimigo ataca tanto as mulheres com ansiedade e com pânico? Porque ele sabe que se ele tirar o sono delas, Ele vai diminuir a porção dos céus que o Senhor tem. Porque existe uma porção que eu e você só recebe quando nós descansamos. Aos seus amados Ele dá enquanto? Aos seus amados Ele dá enquanto? Você pode, ficando acordado, resolver alguma coisa que Deus não pode fazer enquanto você dorme, mulher. Você não pode garantir nem o seu próximo fôlego. Mas Ele pode garantir aquilo que, se você entregar nas mãos dEle, Ele vai fazer. Então, quando a ansiedade bater na sua porta, quando o pânico tentar tirar a tua paz, você vai dizer assim: ei, as amadinhas dEle Ele vai dar enquanto elas dormem. Então eu vou deitar e eu vou descansar, porque eu não posso controlar pessoas, eu não posso mudar pensamentos, eu não posso gerenciar circunstâncias, mas uma coisa eu posso fazer: descansar. Eu posso confiar. Deus, se você precisa que eu te prove que eu confio, eu estou aqui para dizer: eu confio. Amém? E hoje eu quero falar com vocês sobre uma mulher que, para mim, ela é muito impactante, mas que a vida dela teve grandes crises, assim como a minha e a sua. Quem nunca passou por uma grande crise? Quem nunca teve um momento na sua vida que disse: eu não vou dar conta,
hoje foi o último dia, eu vou parar. Quem nunca disse, eu nunca mais tento de novo? Quem nunca chegou no dia que a sua fé esmoreceu e que você sentiu seus sonhos se partirem? Se você nunca, levanta a mão. Cri. Quem nunca pensou em desistir? Nem que tenha sido por meia hora, você diz assim, não, já deu, não quero mais. E Miriam foi uma mulher que viveu crises muito pontuais na vida dela. Mas quem é Miriam? A primeira vez que eu e você ouvem falar de Miriam na Bíblia é quando o pequeno irmão dela está sendo perseguido até a morte, assim como todos os meninos, porque o povo de Israel estava crescendo muito. Os judeus estavam se multiplicando de uma forma tão grande no Egito que o faraó ficou preocupado. Eles começam a matar os meninos de 2 anos para baixo, porque esse povo está se multiplicando demais e vai chegar uma hora que eles vão tomar a terra do Egito para eles. Não é de hoje que ser crente põe medo. Não é de hoje que dizer quem Deus é incomoda os outros. Não é de hoje que viver a cultura dos céus gera conflito. Você já percebeu que todo mundo tolera tudo, menos que você tenha uma família tradicional, ame a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo? Tudo é tolerável. Qualquer diversidade, qualquer distorção sexual, qualquer anomalia. E você se pergunta, de onde vem isso? Porque hoje as bandeiras estão se fortalecendo tanto. Quero te lembrar que uma das mulheres que é berço do feminismo, Simone de Beauvoir, ela aliciava menores para que seu marido dormisse com meninas, crianças e adolescentes. Aí você vai lá e lê o livro Tratado do Feminismo. Pô, parabéns. Ela criou projetos que pretendiam legalizar a pedofilia. Onde está isso? No Google. Não é nem crente que te conta isso, é a própria história. Aí nós pensamos na ideia do comunismo. O comunismo, gente, ele surge do quê? Ele surge de todo mundo ser igual? Não, ele surge de uma massa concentrada de poder na mão de alguém. E o comunismo, ele é bom contanto que não seja para o líder e que atinja todo o povo. O comunismo professa o não à propriedade privada, mas um Estado tão inchado que o detentor do poder faz o que está acontecendo aonde, gente? Na Venezuela. Vocês viram, Maduro perdeu as eleições com 70% dos votos, em média, para o candidato de direita. Mas quem está no poder? Maduro. Como? Essa concentração nas mãos dele é a miséria para o povo. Então, quando nós pensamos no porquê é tão rejeitada a ideia de você viver o padrão dos céus, é porque a Bíblia nos ensina que no final dos tempos, que nos dias que iam se seguir, os mais breves, diante da volta de Jesus, o coração se esfriaria. E quem seria santo seria mais santo, e quem seria ímpio, impuro, seria mais impuro. O que ele está falando? Ele diz também em Apocalipse que os corações se voltariam uns contra os outros, que pais matariam filhos, filhos matariam pais. A gente está vivendo isso ou não está? E aí ele diz que eu e você, como mulheres de Deus, como igreja, que o povo dele, o que ele faria? O que eu e você faria? Que a gente seria o oposto disso, que os corações dos pais se converteriam aos filhos e o coração dos filhos se converteriam aos pais, para que a terra não fosse amaldiçoada. Vê que interessante, você está me acompanhando? Nós estamos juntas? Então a sociedade cada vez mais, ela vai lutar contra aquilo que Deus gerou em mim e você. Só que isso não começa hoje, isso começou lá atrás. A sociedade estava lutando contra o padrão de Deus, dizendo que não, esse povo não vai mais se multiplicar. Esse povo não vai mais crescer, as ideias deles de família não vão se difundir. O Deus deles vai ser calado. Então essa era a crise que a gente vivia naquela estação. Que essa coisa da perseguição contra Moisés. E aí pela primeira vez a gente ouve falar de Miriam.
Miriam era a irmã mais velha de Moisés. E a história de Moisés você agora já está mais próxima da história de Moisés, né? Porque ultimamente a gente cantou muito "Oh, Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Oh, Joquebede, Moisés não vai morrer." E aí a gente sabe que a mãe de Moisés é quem? Joquebede. E aí, ela com tanto medo de perder seu filho, ela pede uma direção a Deus. E ela coloca Moisés no cestinho. Moisés era só um bebezinho quando deixado no rio Nilo, pois sua mãe não podia criar. Moisés, acampamento infantil deixar semente, foi morar lá no palácio. E como filho da princesa, foi crescendo naquele lugar. E o tempo passou para Moisés, que tornou-se o líder de Israel. Tirou o povo da escravidão, mesmo ouvindo reclamação. Mas pelo poder de Deus abriu o mar e todo o povo pôde passar. E aí continua a história de Moisés até chegar em Canaã. Mas Moisés, deixado pela sua mãe para não ser morto no rio, num cestinho de palha, foi sendo acompanhado por uma menina. O nome dela era Miriam. A Bíblia fala que Miriam ficava na beira do rio, olhando para onde o cesto ia, para garantir a vida do próprio irmão. Miriam era uma salvadora de destinos. Ela ainda era uma menina de uma média dos 10 anos, mas ela estava salvando o destino de Moisés, que um dia salvaria o destino não só dela, mas de todo um povo. Mulheres de Deus não tem problema com ser coadjuvantes em histórias, porque elas já são protagonistas da vontade de Deus. Então elas podem deixar outras pessoas brilharem, porque elas estão brilhando em ser aquilo que Deus as chamou para ser. Então ela segue Moisés por aquele rio e ela vai tomando conta de onde aquele cesto ia chegar. Um belo momento, alguém acha Moisés, aquele bebezinho. Quem era? Era a filha do faraó. E ela fica observando a filha do faraó junto com as suas amas. E quando a filha do faraó põe aquele bebê no colo, o destino de Moisés já estava traçado. Ele não era mais um bebê comum. Ele estava no colo da princesa. Ele não ia mais ser morto como qualquer outra criança israelita. Ele seria salvo por conta de uma iniciativa de uma mãe que orou e de uma irmã que acompanhou. E Miriam provavelmente era uma mulher muito inteligente. Ela tinha um pensamento rápido. Vocês querem saber como eu te provo isso? A mãe não havia instruído ela. E ela era uma menina. Ela chega na princesa e diz: olha, vem cá. Se você quiser, eu conheço alguém que pode dar de mamar essa criança. Porque mulheres que conhecem a palavra e mulheres que conhecem o Deus que elas servem, submetem as suas mentes até que suas mentes executem aquilo que está na boca de Deus. Você me entendeu? Então uma mulher de Deus, ela vai lutar muitas vezes contra desafios. Ela vai ter guerras. Ela vai lutar para ter pensamentos sãos. Mas os pensamentos dela não estão trabalhando contra o propósito de Deus, mas estão trabalhando a favor do que Deus vai fazer, não só na vida dela, mas na vida de toda uma geração. Mulheres de Deus enxergam a longo prazo. Elas não são imediatistas. Mulheres de Deus são inteligentes. Não importa o que te disseram, mas a Bíblia fala que quem se aplica na palavra do Senhor tem conhecimento e sabedoria. Conhecimento é inteligência. Sabedoria é saber o que fazer com a inteligência. Adianta só você ser inteligente? Se é Deus que fecha portas e abre janelas, a sua inteligência é um complemento daquilo que Ele vai fazer. E essa inteligência é para ser usada para a glória dEle. Porque a sua inteligência vai ser uma arma para bênção, vai ser uma arma para destruição. Para roubar banco tem que ser inteligente? Tem.
Tem. É só você assistir lá Casa de Papel. Tudo que você for fazer vai envolver intensidade, desgaste e estratégia. Mas mulheres inteligentes que usam isso para a glória de Deus, elas têm estratégias para resolver coisas que mulheres comuns nunca conseguiriam solucionar. Então, assim, gente, estou com um negócio tão grande para resolver. Calma. Você já tem inteligência e sabedoria. Você pode confiar. Então, Miriam rapidamente vê que menina afoita. Lá no Nordeste a gente diz a bichinha arretada. Ela chega para a princesa e diz: olha, eu conheço quem possa dar de mamar. Você quer ajuda? O que a princesa fala? Eu quero. Para quem Miriam levou Moisés? De volta para o colo de Joquebede. A mãe que ia ser. Vem só. A dor de uma mãe que perde um filho é tão grande que um filho sem pai e sem mãe a gente chama de quê? Qual é o nome? Órfão, né? Como é o nome de uma mãe que perdeu o filho? Uma mulher que perdeu o marido, ela é o quê? Uma mãe que perdeu o filho é o quê? Ela era uma mãe que tinha um túmulo à frente, mas do túmulo ela fez uma oportunidade. E nós podemos fazer isso na nossa história. E aquela mãe que ia perder o seu bebê decapitado, porque era assim que eles matavam decapitados ou afogados os bebês. Ela tem de volta o seu filho, porque ela ouviu a Deus, mas é porque é Miriam. Teve estratégia, inteligência e sabedoria. Então ela vai dar de mamar aquela criança até Moisés crescer. É quando ele volta para o palácio. Mas a vida dele havia sido poupada. Lá na frente Moisés vai ser o libertador, não é verdade? Mas eu não estou falando de Moisés aqui. Mas você percebe como a história de Miriam está entrelaçada com o que Deus faria depois de poucos anos, que salvaria toda uma geração? Uma vez perguntaram, sabe Billy Graham? Billy Graham foi um grande evangelista. Ele ganhou milhares de pessoas para Jesus em estádios. Ele foi conselheiro da rainha. Naquela série The Crown, tem um dos capítulos que mostra Billy Graham indo na casa dela, orar por ela e dar conselhos a ela sobre governo. Ele era um cara top. Em um determinado momento perguntam Billy Graham: ao que você dá o sucesso do seu ministério? E ele fala: minha mãe, porque através dela eu conheci Jesus. E ele fala: ela vai ter toda a recompensa daquilo que eu estou plantando. Tu já imaginou? Às vezes você pensa assim: ai, o que eu estou fazendo é tão pouco. Tu pode ser a mãe de um Billy Graham, criatura. Ai, o que eu estou fazendo é tão pouco. Você pode ser a intercessora que ganha para Jesus alguém que vai mudar destinos. Você pode ser uma mulher que com uma voz vai mudar vidas. É que a gente se acostumou a ser eco. O eco, ele repete o que alguém já falou. Mas o Senhor nos chamou para termos uma voz. Para falar aquilo que Ele está falando. Para ser aquilo que Ele está gerando. Para amar quem Ele ama. Para perdoar os imperdoáveis. Para ser restaurador. Então Miriam entra nesse lugar. Miriam era à frente do seu tempo. E a Bíblia fala de Miriam algo muito interessante em Êxodo 15, 20 a 21. Quando o povo está se preparando para sair do Egito, Miriam é chamada por Deus junto com Arão e Moisés. Eles são 3 irmãos. E Deus entrega a Miriam uma responsabilidade. Entrega ela junto com os 2 irmãos um cargo de quê? De liderança. E a Bíblia fala o seguinte, que quando eles estão atravessando o Mar Vermelho, lá em Êxodo diz que assim que eles atravessam o Mar Vermelho, quando estiver frente ao mar, chame esse homem, só ele abre o mar. Se atrás vem, Deus vai te atravessar e você vai entoar um hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai
ver. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. se passares pela terra, Não vão te afogar. passa como Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor, hino de vitória, Do outro lado, cantou. Aleluia. Aleluia. Esse louvor é muito real. E eu acho esse louvor a cara de mulher que está passando uma vermelha. Rapaz, porque quando a gente está no deserto, a gente sabe o que é passar num caminho impossível. Mas o Senhor nos ensinou na Bíblia que Ele faz um caminho no ermo. Isso é, num lugar de impossível passagem. E Ele constrói, cria rios no deserto. Há por acaso algo impossível para Deus? É uma pergunta da Bíblia. Sabe por que eu sempre te lembro que essas coisas estão na Bíblia? Porque se eu simplesmente juntasse um verso com outro da Bíblia e falasse para você aqui, eu tinha pregado a melhor mensagem da minha vida. Porque tudo que você precisa está aqui. Eu poderia olhar para você e dizer: olha, o Senhor é teu pastor e nada te faltará. Porque Ele abre caminhos no ermo e faz rios no deserto. Porque aquilo que Deus juntou, o homem não separa. E então eu quero te dizer que aquele que espera no Senhor não se cansa e nem se fatiga. Então aquele que está num alto lugar, sob a sombra das suas asas, está seguro. Que pregação top! Sabe o que é isso, Bíblia? Eu tô com medo. Deixa eu te dizer uma coisa: ser forte, corajosa. Não te tema, não se tema nem se espante, porque Ele é o teu Deus. E Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas asas e estará segura. Porque aquele que espera no Senhor porque a sua luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades das regiões celestes. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Porque ainda que você tenha pouca fé, Apocalipse 3:8, ainda assim, se você guardar essa pequena fé, você receberá a coroa da vida. Porque lâmpadas para os teus pés é a palavra do Senhor e luz para o seu caminho. Tu gostou? Eu também. É um bando de coisas misturadas da Bíblia. É um versículo após o outro. A gente foi no Salmo, Provérbio, a gente foi nos Evangelhos, a gente foi no Novo Testamento, no Antigo. E quando uma coisa se junta com a outra, elas fazem sentido. Porque a Bíblia não tem um começo nem um fim. Ela tem um pai apaixonado, falando com suas filhas em cada verso. Então Miriam está num lugar difícil, ela está na frente do mar. E a palavra diz, em Êxodo 15, como eu já vinha dizendo, que diz: então Miriam a profetiza. Diz aí, profetiza. Então Miriam era o quê? Profeta, né? Então Miriam profetiza, irmã de Arão, tomou na sua mão tamboril. E todas as mulheres foram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam respondia: cantai ao Senhor, porque Ele gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Ela estava dizendo: olha, ficou para trás. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, sou um milagre, estou aqui. usa-me, Sou teu milagre. usa-me, usa-me, sou a sua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Vê que legal. Miriam era uma profetisa. Mas havia muitas coisas interessantes em Miriam. Ela era extremamente líder. Você vê uma mulher o tempo inteiro com iniciativa.
desde menina, ela tinha esse rompante pela solução. Ela tinha esse rompante pela celebração. Ela tinha esse rompante por transições, sabe? Com Miriam as coisas estavam dando certo, porque Miriam primeiro tinha convicção de quem era o Deus dela. Só que Miriam também teve um dia uma crise. A Bíblia fala que um belo dia ela começou a contestar o fato de Deus ter escolhido Moisés para guiar o povo. Ela saiu do papel dela de profetisa, ela saiu do papel dela de líder, ela saiu do papel dela de uma mulher grata, celebradora, e ela se tornou uma opositora, crítica, complicada, chata. Ela olhou para Arão e disse: olha, eu acho um absurdo com quem Moisés casou. Sabe, eu acho que Moisés está fazendo errado. E a Bíblia fala que ela se juntou com Arão para murmurar, reclamar, criticar, se revoltar contra o fato de Moisés estar onde estava, fazendo o que estava fazendo. Só que dentro disso tem um problema muito maior. Miriam não estava entendendo a estação de Deus. Miriam ainda estava no lugar onde ela era irmã mais velha, salvadora da pátria, que mantinha Moisés na linha e protegido. Mas nessa estação Deus estava fazendo algo diferente. Miriam não soube lidar com a estação nova. Às vezes eu e você não sabe lidar com as novas estações, nossas ou dos outros. Às vezes a gente não consegue ver as pessoas pela nova criatura que elas são. A gente fica lembrando quem elas foram e fica duvidando do que Deus pode fazer. Às vezes a gente acha que está se revoltando contra algo ou alguém, mas a gente está olhando para Deus e dizendo: não foi legal o que você fez. Eu não concordo, Deus, com a sua decisão. Às vezes Deus afastou algumas pessoas da nossa vida e a gente está mal. E a gente está se ofendendo com isso, porque está criticando a Deus. Às vezes um filho, uma filha casou. E a gente está querendo que eles voltem a ser aquelas criancinhas e acha que ainda pode determinar coisas nas vidas. Às vezes nós somos filhas que querem que os pais façam o que a gente quer. E roubamos a autonomia deles. Às vezes a gente não está entendendo as estações. E a gente começa a ficar mal. A gente começa a ficar mexida. A gente começa a sair do lugar da nossa natureza. Sabe aquela nossa essência leve? Você lembra quando você era leve? Você lembra quando você ainda sonhava? Você lembra quando o teu último trauma, o teu último diagnóstico ainda não tinha roubado a sua fé? Você lembra quando o lugar difícil ainda não tinha matado a tua alegria? Você lembra como você era antes da primeira crise de ansiedade? Você lembra como você se sentia antes da depressão bater a porta e você não saber como é que tudo mudou de colorido para preto e branco? Miriam estava num momento desse, ela não estava entendendo a estação dela. Ela estava presa indiretamente ao passado, do que ela já tinha sido na vida de Moisés, provavelmente. Você vê alguém achando que sabe o que é melhor. E Miriam duvidou da direção de Deus. E o que acontece é que em Números 12 diz o seguinte: Miriam e Arão começaram a murmurar contra Moisés, porque ele havia se casado com um etíope. E questionaram: porventura Deus fala só com Moisés? Ele não fala conosco? E a Bíblia fala: e Yahvé, isso aí, Deus ouvia tudo isso. Sabe, Deus sempre ouve o que ninguém ouve. Deus sabe o que ninguém sabe.
Isso tanto tem a ver com a nossa vida, quando Ele nos livra de algo ou de alguém, como tem a ver que Ele conhece os seus pensamentos mais íntimos. Ora, Moisés era um homem muito paciente e o mais humilde da sua época. Então, disse Deus a Moisés, Arão e Miriam: venham os três à tenda do encontro. Qual foi a última vez que você entrou na tenda? Porque às vezes a gente não entra na tenda do encontro. Tem um louvor que diz assim: o quanto eu trabalhei, o quanto que eu me fatiguei, cuidando da vinha que não era minha, tentando provar meu valor, tentando te será que um dia eu suficiente? Será que você se acha suficiente? No fundo, no fundo. Quanto eu trabalhei, quanto eu me fatiguei, tentando impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Às vezes a gente precisa chegar no nosso limite para voltar à tenda do encontro. Só que veja o que acontece. E quando Yahvé desceu numa nuvem e ficou na porta da tenda, chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Então disse Deus: ouve as minhas palavras. Quando há entre vós profetas, eu me dou a conhecer com visões, falo em sonhos. Mas aí Deus fala que Ele estava falando com Moisés face a face. E não por enigmas. Então a ira de Deus, não aquela ira que fere para destruir, mas aquela ira que fere para curar. Eu amo dizer para vocês o que eu defendo muito, o princípio do cirurgião, que é o seguinte: quando você vai para um médico mexer num lugar seu doente, o que esse médico faz? Ele não precisa abrir, e ele remove, ele ajeita, ele fixa, ele costura, e aí ele te recostura. Ele abre a ferida e ele fecha. Fez a ferida ali, ligará, nos revigorará e viveremos diante dele. Vinde e voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos ligará, nos sarará. Por quê? A ira de Deus não é uma ira que destrói. A ira de Deus é uma indignação contra aquilo que rouba você da vontade dele. Então a Bíblia fala que nesse momento ele está com Miriam e Arão. E aquela ira toma conta do ambiente. E quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava com o corpo tomado por uma doença terrível na pele. Vocês estão comigo, né? A gente tá junta? Todo mundo comigo? Amém? E aí a Bíblia fala: sua aparência era esbranquiçada como a neve. Quero lembrar que a Miriam era uma mulher que andava no deserto. Ela tinha sangue israelita. Ela provavelmente tinha uma pele mais morena, tá? E a pele dela estava esbranquiçada. Quando Arão voltou seu olhar a Miriam, reconheceu imediatamente
que ela estava com lepra. A lepra são feridas no nosso corpo, certo? E algumas coisas na nossa alma são doenças psicossomáticas. Elas começam como? Algumas coisas no nosso corpo. Elas começam na nossa alma e elas manifestam aonde? No corpo. Quem nunca, depois de uma grande preocupação, estourou um lábio, a pele, teve queda de cabelo, teve inflamação, passou mal no intestino, estômago. O seu corpo gritando a dor que sua alma não manifestou. Quando Deus passa na tenda para encontrar com Miriam, você percebe que Arão não fica doente? Havia algo na alma de Miriam que tinha saído do lugar da mulher original que ela era. Havia algumas dores. Eu quero te lembrar que quando isso acontece, o povo já estava há um tempo andando no deserto. As pessoas estavam reclamando, as pessoas estavam ingratas, inquietas. Elas já estavam com saudade de ser escravas. Elas diziam: Moisés, devolve a gente os melões, pepinos, alhos e cebolas do Egito. Elas estavam numa crise. E Miriam, se era uma mulher rápida, intensa, como a Bíblia descreve que ela era, ela provavelmente queria gerar justiça. Ela estava incomodada com a dor dos outros. Mais incomodada com o que doía nos outros do que com qual era a vontade de Deus. Será que você já ficou assim? Porque eu já. Às vezes eu quis resolver coisas que Deus não estava resolvendo. Deus estava trabalhando. Você já tentou tirar alguém do processo que Deus estava tentando curar no meio da dor? Você já tentou salvar alguém e esqueceu que quem salva é Jesus? Ele já morreu na cruz. Por que você está se matando também por algo que não pode fazer? Você pode orar, você pode amar, mas você não pode gerar em alguém algo que ela não se permitiu ainda e que Deus não está fazendo. Grande parte das estafas femininas estão ligadas a isso, a querer fazer coisas que Deus não está fazendo. Você pode inclusive fazer boas coisas que Deus não está fazendo. Você pode inclusive se fatigar tentando provar o meu valor, tentando impressionar e se perguntando: será que um dia eu poderia ser suficiente? E Deus está dizendo a você: eu nunca te pedi para fazer isso. Eu nunca te pedi para ir além da graça que eu te dei. Eu nunca te pedi para tentar segurar o mundo nas mãos. Eu nunca te pedi para comprar essa determinada guerra. Eu nunca te pedi para dar mais do que você podia. Eu nunca te pedi para dar menos do que você podia. Eu nunca te pedi para tentar solucionar as crises de todas as suas amigas. Eu nunca te pedi para não dormir porque alguém não estava dormindo. Eu nunca te pedi para fazer algumas coisas que você faz porque você tenta provar que é boa e que se importa. Saber que sofrer porque alguém está sofrendo não significa que você ama essa pessoa. Amar essa pessoa significa que você vai andar as milhas a mais necessárias, mas você vai saber que tem coisas que só Deus faz. Então Miriam estava num processo complicado. E os versículos seguintes descrevem Arão e Moisés clamando. A Bíblia descreve que provavelmente Miriam foi a mulher da iniciativa, da crítica, e é por isso que ela ficou leprosa. Era ela que estava indignada de verdade. Era ela que estava dizendo a Arão que as coisas estavam fora do lugar. Mas lembre-se, Miriam ainda era quem Deus chamou ela para ser. Lá dentro dela, a profeta gritava. Aquela mulher feliz, leve, que tocava o tamborim, ainda estava lá dentro. Aquela mulher esperançosa, aquela mulher que ainda olhava para Canaã, ainda existia dentro de Miriam.
Aquela adoradora podia estar dormindo, mas não tinha morrido ainda. Então ela foi para a tenda. E a Bíblia fala que Deus respondeu a Moisés quando ele pediu misericórdia sobre Miriam. E diz que ela por 7 dias teria que ficar na tenda, separada do acampamento. E o versículo 15 diz: sendo assim, Miriam ficou isolada por 7 dias fora do acampamento. E os israelitas não partiram enquanto ela não foi trazida de volta ao povo. Deus não estava interessado em punir Miriam. Deus estava interessado em encontrar Miriam no lugar difícil. Deus não estava interessado em tirar Miriam do povo. Deus estava interessado em curar Miriam, para que Miriam mais uma vez pudesse ser voz ao povo. Miriam por um tempo teve que ficar escondida. As pessoas não viam o que estava acontecendo na tenda, mas provavelmente elas ouviam. Elas ouviam ele gritar sobre ela verdades. Eles ouviam ela voltar para o lugar do encontro. Durante 7 dias, Miriam não era visível a olhos humanos, mas Miriam estava sendo vista pelos olhos de Deus. E aquelas feridas expostas na pele mostravam a Miriam que a alma dela não estava bem. Naquele lugar, Miriam precisou mais uma vez dizer: perdão, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Estou voltando. E a essência és tu, a essência és tu. Oh, me perdoa Pelo que eu fiz dela. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. a essência. Adoração, a essência és tu. A essência és tu. Jesus, oh, me perdoa Pelo que eu fiz. dela. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Miriam esqueceu quem ela era em Deus. Mas Deus mostrou no corpo dela a enfermidade que estava na sua alma. Porque Deus queria trazê-la de volta à essência. Miriam entrou na tenda por 7 dias e 7 noites. Naquele lugar ela abraçou a disciplina. Ela abraçou a correção. Ela abraçou o arrependimento. E ela foi curada. Naquele lugar, quando Miriam sai daquela tenda, o povo estava esperando ela. Sabe por quê? Porque você nunca vai perder o timing do seu propósito quando você entra no lugar do encontro. Às vezes você pensa que alguns momentos de esconderijo, que alguns momentos de você estar na tenda, que alguns momentos onde você não é vista por olhos, mas é vista pelo Senhor, que alguns momentos que Ele está te curando, você acha que o tempo está passando, mas Deus anda segurando o relógio dos processos, porque você não vai ficar morando na tenda do deserto. Você não vai morar no lugar da dor. O deserto é uma passagem, o deserto não é moradia. Não perca o seu coração no processo. Às vezes você está numa situação que você está vendo tanta coisa em você que você diz: meu Deus. Só que crises são necessárias para que o nosso coração seja refinado. Assim como o fogo. Eita, perdão, gente, esse aqui é diferente. Refina o ouro. Vem, Senhor, em mim. Até que o mundo possa ver. Isso é porque não podia antes.
tua glória em meu rosto. Existem estações que nós precisamos voltar à tenda. Só que Miriam sai daquele lugar e a Bíblia continua descrevendo ela como a mulher que ela sempre foi, a profetisa. E Miriam foi à frente do povo e entoou canções. E Miriam, às vezes o seu cansaço tem muito a ver com você ter perdido no meio do caminho quem você de fato é. Eu quero chamar o louvor aqui, porque hoje eu quero te convidar. Eu quero te convidar a voltar ao lugar. Eu quero te convidar hoje a deixar as lepras nesse lugar. A deixar aquilo que você às vezes você faz algo, você fala alguma coisa, você fala assim, meu Deus, isso não sou eu, isso não combina. Às vezes você pensa alguma coisa e diz, cara, isso não combina comigo. Às vezes você desiste de algo que você diz, isso não combina. Às vezes você desaprendeu a sorrir e você diz, isso não combina. Às vezes você se largou e você olha para si e diz, isso não combina. Eu quero hoje convidar você, deixa aquilo que está tentando tirar do teu coração a essência original. Nessa noite deixa aquilo que é lepra. A Bíblia diz que no 7º dia ela sai da tenda plenamente curada. Mas ela precisou do processo. Ela precisou do lugar de intimidade. Aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero te. Talvez hoje você precise entrar profeticamente nessa tenda. E se você é uma dessas mulheres, eu convido você a subir essa rampa. Se você precisa simplesmente orar e ir para um canto, fique livre. Mas esse é um lugar seguro nessa noite. Talvez você precisa largar alguns fardos que você tem carregado. E enquanto o louvor ministra, te convido. Fique livre.